Uma grande multidão seguia o Salvador quando ele ensinava na praia do Mar da Galileia. Assim, para que mais pessoas pudessem ouvi-lo, ele entrou no barco de Pedro e pediu que o levassem um pouco mais longe da terra. Depois de falar, disse a Pedro, que havia pescado a noite toda sem sucesso, que fosse ao alto mar e jogasse sua rede. Pedro obedeceu e apanhou tantos peixes que as redes se romperam. Pedro chamou seus companheiros Tiago e João para que o ajudassem. Todos ficaram assombrados com o número de peixes pescado. Jesus disse a Pedro, não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. Lucas depois disse, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Tornaram-se discípulos do Senhor. A palavra discípulo e a palavra disciplina vêm da mesma raiz latina discípulos, que significa aluno. Salienta a prática e o exercício. Autodisciplina e autocontrole são características próprias dos seguidores de Cristo e sempre constantes, como exemplificado por Pedro, Tiago e João, que realmente deixaram tudo e o seguiram. O que é discipulado é principalmente obediência ao Salvador. O discipulado inclui muitas coisas. É castidade, é dízimo, é noite familiar, é guardar todos os mandamentos, é abandonar tudo o que não é bom para nós. Tudo na vida tem um preço. Considerando a grande promessa do Salvador de paz nesta vida e vida eterna no mundo vindouro, discipulado vale a pena pagar o preço dele. É um preço que não podemos nos dar o luxo de não pagar. Se fizermos uma comparação, os requisitos do discipulado são muito poucos em relação às bênçãos prometidas. Os discípulos de Cristo recebem um chamado de não somente abandonarem a busca das coisas do mundo, mas de carregarem sua cruz diariamente. Carregar a cruz significa cumprir seus mandamentos e edificar sua igreja na terra. Também significa autodomínio. Como Jesus de Nazaré nos instruiu, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A letra de um hino da primária, muito apreciado, repercute com todos os que seguem o Mestre. Eu quero ser como Cristo. Seguindo seus passos vou. Eu quero amar a todos, tal como Ele sempre amou. Vamos analisar algumas coisas que Jesus fez, as quais todos podemos imitar. Jesus andou fazendo o bem. Todos nós podemos fazer algo de bom todos os dias, por um membro da família, um amigo ou mesmo um estranho, se procurarmos essas oportunidades. Jesus era o bom pastor, que tomava conta de suas ovelhas e se preocupava com aquelas que se perdiam. Nós podemos procurar aqueles que estão sozinhos ou que estão menos ativos e integrá-los. Jesus teve compaixão de muitos, inclusive do pobre leproso. Nós também podemos ter compaixão. O livro de Mórmon relembra-nos que devemos chorar com os que choram. Jesus prestou testemunho de sua missão divina e da grande obra do Pai. Quanto a nós, todos podemos servir de testemunhas de Deus em todos os momentos. Jesus convidou as criancinhas a vir a Ele. Nossas crianças precisam de nossa atenção e amor, assim como de nosso cuidado. Os verdadeiros seguidores de Salvador devem estar preparados para dar sua vida, e alguns tiveram o privilégio de fazer isso. Doutrina e Convênios aconselha-nos que nenhum homem tenha medo de perder sua vida por minha causa, porque aquele que perder a vida por minha causa tornará a achá-la. E aquele que não estiver disposto a perder a vida por minha causa não é meu discípulo. Lemos no livro de Atos o relato do discípulo Estevão,
que era cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão deparou-se com um público hostil em Jerusalém que o acusou falsamente de blasfemar, embora tivesse sido transfigurado diante deles. Estevão testificou da divindade do Salvador e, quando chamou o povo ao arrependimento, várias pessoas da multidão o apedrejaram. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Mesmo na morte, suas últimas palavras foram: Senhor, não lhes imputes este pecado. Nos primeiros dias da igreja, no México, 2 líderes fiéis, que eram discípulos de Cristo, tornaram-se mártires por causa de suas crenças. Os 2 que morreram chamavam-se Rafael Monroy e Vicente Morales. Durante a Revolução Mexicana, Rafael Monroy era o presidente do pequeno ramo de São Marcos, no México, e Vicente Morales era seu primeiro conselheiro. Em 17 de julho de 1915, eles foram capturados pelos zapatistas. Disseram-lhes que seriam poupados se entregassem suas armas e renunciassem à sua estranha religião. O irmão Monroy disse a seus captores que ele não tinha nenhuma arma e simplesmente tirou do bolso sua Bíblia, o livro de Mórmon, e disse: Cavalheiros, essas são as únicas armas que eu carrego. São as armas da verdade contra o erro. Como nenhuma arma foi encontrada, os irmãos foram cruelmente torturados para que contassem onde as armas estavam escondidas. Mas não havia nenhuma arma. Depois foram levados sob escolta para os arredores da pequena cidade, onde seus captores os encostaram a uma árvore diante de um pelotão de fuzilamento. O oficial encarregado ofereceu-lhes liberdade se abandonassem sua religião e se unissem aos zapatistas. Mas o irmão Monroy respondeu: Minha religião vale mais para mim do que minha própria vida e não posso renunciar a ela. Disseram-lhe que seriam fuzilados e perguntaram-lhes se tinham algum pedido. O irmão Rafael perguntou se poderiam fazer uma oração antes de ser executado. Lá na presença de seus executores, ele se ajoelhou e, num tom que todos podiam ouvir, orou e pediu que Deus abençoasse e protegesse seus entes queridos e cuidasse do pequeno ramo que ficaria sem seu líder. Ao terminar a oração, ele usou as palavras do Salvador quando foi pendurado na cruz e orou por seus executores: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Após o que o pelotão fuzilou o irmão Monroy e o irmão Morales. Há alguns anos fui ao México reorganizar uma presidência de estaca. Enquanto realizava as entrevistas, tive o privilégio de conhecer um dos descendentes de Rafael Monroy. Fiquei muito impressionado com a profundidade do testemunho desse homem e seu compromisso para com o Evangelho. Quando lhe perguntei o que acontecera com o restante dos descendentes do irmão Monroy, ele disse que muitos deles serviram uma missão e continuavam fiéis na igreja. Nos primórdios da igreja, outros discípulos, além de Joseph Smith e Hiram Smith, também sacrificaram a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. A fidelidade de Edward Partridge, o primeiro bispo da igreja, foi registrada em Doutrina e Convênios. Em 20 de julho de 1833, Edward estava sentado em casa com a sua frágil esposa, que acabara de dar à luz. 3 malfeitores entraram à força em sua casa e arrastaram-no para o tumulto que estava acontecendo na rua e depois para a praça onde já haviam levado Charles Allen. Uma turba de 500 homens exigiu, por meio de seu porta-voz, que Edward e Charles renunciassem à sua fé no livro de Mórmon ou saíssem do condado.
Edward Pardy respondeu: se eu tiver de sofrer por causa da minha religião, não terei feito mais do que outros já fizeram. Tenho consciência de que não causei mal a ninguém no condado, portanto não consentirei em partir. Não fiz nada para ofender alguém. Se vocês me maltratarem, estarão fazendo mal a um homem inocente. A turba então cobriu Edward e Charles dos pés à cabeça com piche quente e perlaço, um ácido que corrói a carne. Depois, com penas que grudaram no piche quente. O profeta Joseph Smith referiu-se à morte de Edward Partridge alguns anos depois, com 46 anos, com estas palavras: ele morreu em consequência das perseguições que ocorreram no Missouri e será um daqueles cujo sangue será reclamado de suas mãos. Edward Partridge deixou um legado que continua na vida de uma grande posteridade justa. A maioria de nós, contudo, não precisa morrer pela igreja, mas viver por ela. Para muitas pessoas, viver uma vida cristã todos os dias pode ser até mais difícil do que sacrificar a vida. Aprendi na época da guerra que muitos homens eram capazes de agir com altruísmo, heroísmo e nobreza, sem se importarem em perder a vida. Mas quando a guerra acabou e eles voltaram para casa, não souberam lidar com os fardos corriqueiros do dia a dia e tornaram-se escravos do fumo, do álcool, das drogas e da imoralidade, que no final acabaram ceifando-lhes a vida. Alguns podem dizer: sou uma pessoa comum, não tenho nenhuma proeminência ou projeção, sou novo na igreja, meus talentos e capacidades são limitados, minha contribuição é mínima. Ou podem dizer: estou velho demais para mudar, já vivi a minha vida. Por que deveria tentar? Nunca é tarde demais para mudar. O discipulado não vem de posições importantes ou proeminência, de riqueza ou de nível elevado de instrução. Os discípulos de Cristo vinham de todos os níveis da sociedade. Entretanto, o discipulado realmente exige que abandonemos transgressões maléficas e desfrutemos daquilo que o presidente Kimball chamou de um milagre do perdão. Isso só pode ocorrer por meio do arrependimento, que significa renunciar ao pecado e decidir ser seguidores da verdade e da retidão todos os dias. Como Jesus ensinou, que tipo de homens devereis ser, em verdade vos digo, que devereis ser como eu sou. Muitos pensam que o preço do discipulado é muito alto e traz fardos pesados demais. Para alguns pode significar abrir mão de muitas coisas, mas a cruz não é tão pesada quanto parece. Por meio da obediência, podemos conseguir uma força muito maior para carregá-la. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós nos tornamos verdadeiramente discípulos quando podemos dizer com toda certeza que seus caminhos tornaram-se os nossos caminhos. As bênçãos do discipulado estão prontamente disponíveis a todos os que estão dispostos a pagar o preço. O discipulado traz um propósito à nossa vida de maneira que, em vez de ficarmos vagando sem rumo, andamos com determinação no caminho estreito e apertado que nos conduz de volta ao nosso Pai Celestial. O discipulado nos traz consolo em momentos de tristeza, paz de consciência e alegria em servir. Coisas que nos ajudam a ser mais semelhantes a Jesus. Por intermédio do discipulado do Salvador, aprendemos e cremos em nosso coração e mente sobre os princípios e ordenanças salvadores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por meio de nosso discipulado, aprendemos a dar valor à importante missão do profeta Joseph Smith em restaurar esses princípios salvadores em nossa época. Regozijamo-nos com o fato de que as chaves do sacerdócio e sua autoridade foram passadas por intermédio dos presidentes da igreja, do profeta Joseph Smith ao nosso atual profeta, o presidente Gordon B. Hinckley.
Somos gratos porque em nosso discipulado do Salvador passamos a desfrutar de sua promessa de paz nesse mundo, com contentamento, felicidade e realização. Por meio de nosso discipulado, somos capazes de receber a força espiritual que precisamos para lidar com as dificuldades da vida. Uma das maiores bênçãos da vida e da eternidade é ser contado como um dos discípulos fiéis do Senhor Jesus Cristo. Tenho um testemunho profundo dessa verdade, do qual testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.